E aí, pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem, se protegendo quem esteja perto de vocês. E assim, eu gravo esse vídeo para esclarecer algumas questões referentes ao nosso primeiro trimestre, que é um trimestre completamente atípico, né, dado todo esse contexto do coronavírus, né, toda essa questão da quarentena, e que todos nós estamos buscando formas de nos reinventar, né, para fazer com que os nossos estudos, todo o nosso processo, ele continue, né, da melhor forma possível. Então, assim, eu gostaria de esclarecer algumas questões, tá, referentes aos conteúdos de biologia. Bom, como a maioria do pessoal já viu, já acessou os materiais que estão na plataforma da escola, o conteúdo de biologia foi dividido em 4 partes, tá? E já estão disponibilizadas 2 partes com o conteúdo e com exercícios, né, que devem ser feitos em casa, né, como forma de estudo para a prova que a gente vai realizar ao fim do trimestre, certo? E essa prova está prevista para o dia 12 de maio, tá? O nosso simulado está previsto para dia 14 de maio, então 2 dias antes, faça a prova de biologia, tá? No dia 12. E o conteúdo, então, que vai cair na prova é o conteúdo e os exercícios que estão colocados, então, nesses materiais que eu estou disponibilizando para vocês, certo? E outra questão também é sobre os trabalhos, as avaliações, que eu já vejo que muita gente já tem me enviado os trabalhos e tal. Então, assim, ó, para esclarecer, esses trabalhos eles devem ser entregues até o dia 8 de maio, tá? Fiquem tranquilos, caso alguém tenha algum problema, alguma questão referente a essas datas, por favor, entre em contato comigo através do e-mail leandro.viaeco@gmail.com, tá? A gente conversa, a gente resolve, né, o que tiver que resolver, certo? Então, assim, só para esclarecer, a nota do trimestre vai fechar de 1 ponto referente ao simulado, certo? 4 pontos referentes ao trabalho que vocês vão fazer e me enviar, vocês vão fazer em casa e me enviar por e-mail, certo? Aí fecham 5 pontos. E os outros 5 pontos é a parte relativa à nossa prova, tá? Que vale 5. A gente vai fazer ela no dia 12 de maio, como eu já falei anteriormente, né? E para esclarecer então, esses trabalhos que vocês vão fazer são 3 questões, certo? Então, a primeira questão, como diz ali, sobre desenvolvimento embrionário humano, né? Eu coloquei uma tabela, né, com 3 colunas. A primeira coluna referente ao período, né, que está se passando de transformações que o embrião, né, o zigoto vai passando. E na coluna do meio para vocês descreverem quais as transformações principais que acontecem dentro daquele período, né, que o embrião se encontra, e a terceira coluna para vocês colarem ali uma imagem ilustrativa referente às transformações que acontecem nesse período, certo? Então vocês vão destacar se o período se desenvolve, se divide em dias ou semanas, tá? Depois na coluna do meio as transformações principais, né, do embrião, do feto, né, do zigoto, e por fim então a imagem representativa, certo? Isso desde a primeira fase, desde a fase de zigoto, né, de célula-ovo, até a fase que o embrião, que o feto, então está pronto para nascer. Tá? Então vocês vão pegar esse período todo e pesquisar e descrever então cada uma das etapas, né, e as referentes transformações, certo? Esse trabalho ele vale 2 pontos, tá? 2 pontos diretos na média, certo? E vocês podem digitar eles, pode fazer escrito no caderno, depois tirar uma foto nítida, por favor, né, e me encaminhar então por e-mail, certo? O segundo trabalho vale 1 ponto, né, é sobre doenças sexualmente transmissíveis, em que vocês vão escolher 2 doenças, tá, 2 DSTs, e de cada uma delas, né, mencionar o nome da doença que vocês escolheram, o nome do organismo causador dessa doença, quais os sintomas da doença, como é transmitida e quais as medidas possíveis de prevenção, certo? Vão escolher 2, né? Vão escrever isso no caderno ou digitar, né? Com as palavras de vocês, certo? Importante. E essa questão vale 1 ponto também, tá? Direto na média. E a lista de doenças está ali, são 10 doenças que foram listadas, vocês escolhem 2 delas, tá? E façam dessa maneira.
A terceira questão de pesquisa é referente ao ciclo menstrual e contracepção, certo? Então, da mesma forma, tem 3 colunas, em que a primeira coluna é referente à fase, né? A primeira fase de menstruação, depois fase de crescimento, fase de ovulação e fase de secreção. Na coluna do meio, né, tem as transformações do óvulo, né, que acontecem em cada uma dessas fases, e a terceira coluna, então, é sobre as transformações do útero. Então, esse quadro está dentro da letra B da terceira questão para pesquisa, tá? Que vocês vão preencher. Na letra A, vocês, né, percebem ali que tem vários hormônios que estão diretamente relacionados ao ciclo menstrual. Vocês vão fazer uma lista com cada um deles, né? Então, a primeira coisa é fazer uma lista com os hormônios que participam do ciclo menstrual. Depois, indicar o órgão onde são produzidos esses hormônios. E 3, então, dizer quais são os efeitos deles, de cada um desses hormônios, né, durante o ciclo menstrual, certo? Então, a letra A da questão 3, né, é isso que vocês vão fazer. A letra B, então, é completar as transformações, né, no ovário e as transformações no útero em cada uma das fases de menstruação, fase de crescimento, ovulação e secreção. E a letra C, vocês vão citar 2 métodos contraceptivos femininos e 2 métodos contraceptivos masculinos, explicando o modo como cada um deles pode evitar a gravidez. Tá? Então, essa questão 3 vale 1 ponto, né? 0,33 pontos para cada letra, A, B e C, certo? Direto na média. Então, esses são os 3 trabalhos que vocês devem, né, fazer em casa e enviar por e-mail até o dia 8 de maio, certo? Então, a nossa avaliação fica dessa maneira: 1 ponto do simulado, 4 pontos dos trabalhos e 5 pontos, então, da prova, fechando os 10 do trimestre, tá? Então, assim, ó, foram já enviados 2 materiais, né, 2 partes do nosso conteúdo, de 4 partes. Então, na semana que vem agora eu vou liberar os gabaritos, né, e fazer a correção dos exercícios da parte 1 e 2, e liberar também o conteúdo e os exercícios das outras partes. Na semana seguinte, então, a gente faz a correção de novo da parte 3 e 4, tá? E na semana seguinte, então, a gente dá mais uma revisada no conteúdo antes de fazer a nossa prova no dia 12 de maio, fechando assim o nosso trimestre, certo? Lembro que qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Enviem essa dúvida para o meu e-mail, leandro.viaeco@gmail.com, e assim a gente vai mantendo contato, tá? Para fechar o nosso primeiro trimestre, tudo certo para todo mundo, tá bem? Desejo para vocês ótimos estudos, se protejam, fiquem em casa, tá? E tudo de bom. Até breve. Espero que em breve a gente possa estar voltando à normalidade. Beleza? Um grande abraço. Valeu.